Boa noite, pessoal! Estamos aqui com mais uma live de aquecimento. Hoje nós vamos falar sobre a saúde cerebral da mulher, que é um tema super atual, extremamente interessante. Se você nunca tinha ouvido falar sobre saúde cerebral, ainda mais da mulher, seja muito bem-vinda a essa live. Hoje nós vamos falar muito sobre o nosso cérebro. Então, meninas, como eu vim falando para vocês, né, nós estamos fazendo o aquecimento para a Jornada da Produtividade Saudável, que é o meu evento online gratuito e onde vou mostrar um caminho para uma vida mais equilibrada e mais produtiva. E sim, as pessoas têm notado que eu falo para mulheres aqui no meu Instagram. Então, é mais do que natural que a gente vai ter uma live sobre saúde cerebral da mulher. Então, como eu vim falando nos stories já de manhã, falei de algumas fases da vida. Eu quero saber de você que está chegando aqui agora. Me fala como está sendo a fase que você está vivendo. Qual é essa fase? É a fase de ter que lidar com a TPM, com essas oscilações de humor que a gente tem todo mês? Você já está na fase de lidar com a sua maternidade, seja um puerpério, uma gravidez? Ou se você já passou, está passando pela fase aí da perimenopausa, tem notado alterações? Eu quero saber, me conta as suas dúvidas, o que você tem sentido, para a gente poder personalizar essa live mais ainda. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês de particularidades do cérebro feminino, como respondemos aos hormônios femininos e também sobre a neurociência do nosso cérebro. Se você ainda não se inscreveu na Jornada da Produtividade Saudável, eu peço a você, vai lá na minha bio, tem o link e entra na inscrição da jornada, porque além de um monte de coisa legal que a gente fala aqui no meu Instagram, nós temos o grupo do WhatsApp. E lá no grupo eu sempre dou um presentinho para quem tá junto comigo nessa caminhada. Então hoje, no final da live, também vai ter uma surpresa. Também quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber um PDF maravilhoso, mas eu não vou contar agora. No final eu conto para vocês o que é que eu fiz com todo carinho para vocês. Então, quem está chegando agora, eu quero saber de vocês, me fale. Hoje nos stories a gente falou sobre alguns momentos aí que a mulher passa, né? E o puerpério foi o campeão das participantes que me responderam aí durante o dia. A gente teve muitos relatos de mulheres tendo que lidar com o puerpério, com suas dificuldades, que acabaram até adoecendo. Teve uma pessoa que compartilhou que quando ela fez uma retirada de útero também foi um momento bem difícil para ela. Então, fiquem à vontade para colocar aqui para mim. Se eu falar alguma coisa que você lembra, nossa, é isso que ela tá falando, fala de mim. Ou eu quero fazer uma pergunta para Juliana, manda aqui para mim que eu vou ter o maior prazer de te responder. Então, meninas, quando nós falamos de saúde cerebral, né, é a saúde do nosso cérebro, assim como a gente cuida do nosso coração, como a gente cuida do nosso estômago, do nosso útero, né, a gente deve fazer aí um cuidado todo ano do preventivo, os nossos exames, nós também temos que cuidar do nosso cérebro. E a medicina, graças ao bom Deus e a psiquiatria junto, está evoluindo para uma medicina de precisão, que nós chamamos. Então, a psiquiatria de precisão, o que é isso? É uma individualização da sua saúde, é cuidar desta pessoa. E nesse sentido, a saúde da mulher para o cérebro faz muita diferença. Caso você não saiba, eu vou te contar que nós estamos mais suscetíveis a algumas doenças, até como depressão, como ansiedade e o esgotamento emocional, que eu falo bastante aqui. Nós temos que nos cuidar, então hoje é um momento de reflexão pra gente conversar, um bate-papo aqui, ó, entre amigas, entre mulheres que se entendem. Eu vou falar, eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Tem algo que eu já comentei várias vezes aqui no Insta, tem até o carrossel da minha história de vida, né? Eu particularmente sofri bastante durante a minha adolescência com minha imagem corporal, tive um transtorno alimentar durante a adolescência. Então hoje eu olho com outros olhos aquela fase que eu estava passando, né? De uma menina que estava tendo um corpo de mulher, com todas as alterações hormonais e também neuronais que eu vinha passando, né? Nessa fase de transição e que talvez poderiam ter sido mais leves, poderiam ter sido até prevenidas. Então
Isso é muito importante a gente saber. E também lá no consultório eu tenho visto, né, tanto adolescentes lidando com questões aí de saúde mental, saúde emocional, e mulheres aí com seus 30 mais, 40 mais, 50 mais, tendo que lidar com umas demandas absurdas de trabalho, vou ser bem sincera, e lidando também com as alterações do seu próprio corpo, né? E daí eu tenho pessoas que me questionam, mas doutora, por que há 10, 15 anos atrás eu conseguia fazer tanta coisa e agora parece que eu fico mais cansada? Por que esse trabalho, né, me demanda tanto? Tem noites que eu durmo mal? Por que essa insônia apareceu agora? Então a gente tem que considerar, o cérebro, ele é um órgão super dinâmico, ele muda todos os dias. E para nós mulheres também, nas fases da nossa vida, de acordo com os nossos hormônios, o nosso cérebro também muda. Então a gente precisa aprender a respeitar a nossa natureza, certo? Então vamos lá, para quem está chegando agora, vamos falar um pouquinho da nossa saúde cerebral, especificamente da mulher, e dúvidas, comentários, vamos conversando sobre isso. Então, algumas características únicas do cérebro é a estrutura e conectividade. Então, o cérebro da mulher, ele tem maior conexão entre os hemisférios cerebrais do que dos homens. E adivinha o que isso favorece no nosso pensamento? Mais conexões? Multitarefas. Então, agora você vai entender por que você pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo e o teu parceiro, o teu irmão, o teu colega de trabalho, enfim, os homens da tua vida aí, para eles tem que ser uma coisa, depois outra e depois outra, porque o nosso cérebro já é mais conectado para multitarefas. Então aqui nós temos que ter cuidado, porque é fácil para nós mulheres seguirmos o caminho da sobrecarga mental. Quando eu falo que a mulher tem maior risco de sobrecarga mental, de burnout, uma das razões é porque o nosso cérebro, ele tem uma facilidade para multitarefas. Mas eu sempre falo, quando a gente começa a fazer muita multitarefa, a gente divide a nossa atenção em vários estímulos. E isso vai, ao longo do tempo, nos deixar desatentas. Conta pra mim, você acha que multitarefa é uma solução para os seus problemas ou ela é mais um problema para você resolver? Se você tem notado esse piloto automático de tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, cuidado, saiba que é uma tendência nossa, mas não é porque é fácil para nós que a gente deve seguir esse caminho. E também a influência dos hormônios sexuais femininos. Então ali, a partir da adolescência, daqui a pouco eu vou falar de cada fase, mas o nosso cérebro tem receptores para estrogênio. Então nós mulheres naturalmente vamos ter mudanças de comportamento a partir do momento que esses hormônios sexuais começam a circular, né, no nosso sangue ali, com a puberdade. E por muitos e muitos anos, né? E depois na menopausa a gente vai sentir uma falta bem grande deles. A Kati falou que mulher não faz multitarefa, né? Penso que temos que ficar sempre nos policiando. Isso, Kati, exatamente. Porque igual eu falei, é fácil pro nosso cérebro. Mas mina a nossa energia. Lembra que quanto mais coisas você faz, você vai dividindo a tua energia, né? Em várias direções ao mesmo tempo. E isso, uma hora a gente não consegue, né? Lembrar que a nossa vida, ela vai adquirindo uma complexidade maior ao longo do tempo, né? Se você cuidava só de você, daí depois você foi lá e casou, e daí você começou a trabalhar, e você se mudou para sua casa, e daí você teve filhos. Então, assim, são vários papéis que a gente executa. Então, cuidado, tá? Não é porque a gente consegue fazer que a gente deve sempre fazer. A gente precisa ter essa sabedoria. Isso se chama metacognição, né? Eu olhar o meu próprio cérebro, olhar ele mesmo se funcionando. Falar, poxa, será que é assim, né? Então, o que eu vejo também? Se a vida é feita de fases, se o nosso mês é feito de fases, por que nós exigimos a mesma produtividade todos os dias? Por que nós nos cobramos de uma forma que é como se a gente achasse que todo dia tem que ser igual? Mas a natureza não fez a gente assim. Então, já quero aliviar aí a tua culpa. Porque a autocobrança em excesso, ela nos derruba, ela não nos impulsiona. Então, queridas, já vamos pensar sobre isso, né? Algo muito legal é você pensar até em, será que é possível planejar
alguns compromissos e atividades, pelo menos de acordo com o seu ciclo menstrual? Interessante pensar sobre isso, né? Isso que eu falo, medicina bem individualizada. É você ser estratégica. Olha, a gente também tem que entender que o cérebro feminino, ele tem uma tendência muito maior a ter empatia pelas pessoas. Então, isso se desenvolve bastante na adolescência. Lembra como a gente se preocupava com as amigas? Como a gente ficava, meu Deus, a gente sofria pela amiga, a gente sofria por causa do namoradinho, do nosso paquerinha, aquela coisa assim muito intensa. É porque é uma fase do neurodesenvolvimento da mulher. Lembra que eu falei da influência dos hormônios que começa ali na adolescência. Então, facilmente, a gente tem até um excesso de empatia e isso traz um impacto emocional para nós. Então, nós mulheres temos que olhar com carinho. Se você convive com alguma adolescente, pré-adolescente, que pode estar chegando aí na fase, né, da menarca, da primeira menstruação, é importante saber, gente, porque eu lembro que quando eu tive a minha primeira menstruação, a minha mãe, a Alice falou que se lembra muito, né? Eu acho sempre importante a gente resgatar a nossa própria história quando a gente tá lidando com adolescente, sabe, meninas? Porque a gente não pode romantizar a adolescência, né? A minha sobrinha fez 16 anos esse final de semana e eu liguei pra ela, falei, Manu, a tia tá aqui para o que você precisar, conversa. Porque não foi uma fase fácil, né? Por mais que a gente olhe pra elas hoje, né, e fale, nossa, que menina mais linda, tem uma vida inteira pela frente, meus 16 anos, né? Mas tenta lembrar como que era mesmo, porque eu lembro, gente, eu escrevia poesia, eu sofria muito por gostar de um menino, ele não gostava de mim, então aquilo vinha com uma carga emocional muito forte, né? Como eu falei, o padrão de beleza, né, da minha época era de magreza extrema, isso tinha um impacto muito nocivo pra mim. Então a gente precisa entender que as meninas ali com seus 12, 13, 14 anos já começam a ter o cérebro nessa diferenciação, né, de um excesso de empatia, de se envolver emocionalmente bastante. Então a gente tem que respeitar e tentar resgatar um pouquinho isso pra nós, tá? Porque senão a gente fica muito, é muito superficial, uma conversa muito superficial, né? Do tipo, mas você tem tudo, porque você tá sofrendo? Não fica assim não, namoradinho da cidade, daqui a pouco termina e tal. Mas precisamos entender toda essa neurociência por trás desses comportamentos e ajudar essas jovens a passar por isso de uma forma mais tranquila, né? Outra característica das mulheres é uma intuição mais aguçada. Então, nós temos uma facilidade de perceber o estado emocional dos outros. A gente, às vezes, observa detalhes que nos fazem chegar a conclusões, né? Olha, tal pessoa deve estar triste. A gente vê mais os sinais não verbais da comunicação do que os homens. Então, a gente consegue captar. E isso, meninas, essa empatia aumentada e essa capacidade de detectar sinais de desagrado, sinais de sofrimento no outro, nos torna excelentes cuidadoras. E é aqui também um ponto bem importante que eu tenho que falar pra vocês, porque nós mulheres temos uma tendência a nos perder no papel de cuidadoras. Cuidar de todo mundo. Se deixar, a gente está cuidando até do vizinho, capaz de bater lá na porta para saber se tá tudo bem, né? Então, o que acontece? É fácil para nós. Raramente você vai ser criticado por estar cuidando dos outros, né? Eu posso até falar aqui pra você pode falar, sei lá, na tua terapia, às vezes com uma amiga muito íntima, mas é difícil as pessoas te criticarem por você cuidar muito dos outros e se largar no processo, porque como a gente sempre fala, o dia tem 24 horas. Então, se eu vou colocando os cuidados dos outros sempre na frente dos meus, eu vou para qual final da fila? Eu vou pro final da fila, já dei resposta, né? Para qual lugar que eu vou na fila? Eu vou pro final da fila. Isso a gente tem que cuidar muito, né? Por incrível que pareça, as mulheres muitas vezes adoecem por sobrecarga. Então, vejamos, quais são os nossos desafios na nossa saúde emocional, na nossa saúde cerebral, tá, gente? Quando eu falo saúde emocional, ela tá dentro da saúde cerebral, porque a emoção é sentida pelo cérebro. Então, saúde emocional, ela faz parte da saúde cerebral. Tem outros aspectos de saúde cerebral? Tem a cognição, por exemplo, a nossa memória, a nossa atenção, né, a nossa percepção das coisas. Então, tudo isso está dentro do cérebro.
né? Mas a nossa saúde emocional, a gente tem que cuidar o quê? Da sobrecarga. Sobrecarga mental pelo excesso de multitarefas, pela facilidade de empatia e por ser muito natural para nós. A Kate falou, todos os homens precisavam ver essa live. Exatamente, meninas, os homens precisavam. Então, se tiver algum homem aqui, seja muito bem-vindo, aprenda sobre as mulheres, porque isso vai ser um super diferencial. E também a gente precisa saber, porque senão a gente fica se cobrando e achando que é só com a gente, sabe? Só eu que não dou conta, só eu que tô cansada. E entenda o seu organismo, porque isso vai fazer muita diferença. Cuidado com as expectativas irrealistas da sociedade, né? O que eu vejo para nós mulheres é só um acúmulo de papéis. Nós vivemos mais que os homens, a nossa média de vida é maior. Mas observe como a mulher, ela exerce o papel de cuidadora o tempo inteiro. Mas o filho já tá grande, o filho já tá criado. Ou vai vir o neto, ou vão vir os pais dela, que estão vivos, mas já são aí uma terceira, quarta idade, é aquele idoso, assim, bem idoso, né? Então, se a gente não cuidar agora, fazer essa poupança de reserva cerebral, de saúde, como é que a gente vai viver com qualidade pro resto, né, dos nossos anos? Isso não vai acontecer. Como eu falei pra vocês, as oscilações hormonais, né, elas são bem impactantes na nossa vida, na nossa saúde cerebral. Então, já ouviu, você lembra daquela música do Raimundos, Mulher de Fases? É da minha época, né? Não sei aí, se alguém aí curte Raimundos, lembra da Mulher de Fases, me conta, pra eu saber que eu não sou a única que ouvi essa música. Mas ele fala da mulher, que uma hora, né, ela tá de um jeito, outro dia ela tá de outro, e que ele não percebeu, que mudou a lua e tal. E, na verdade, tá falando das fases hormonais da mulher, né? Mas, na verdade, nós mulheres somos super previsíveis. Porque se você conhece o ciclo menstrual de uma mulher, você pode prever como que ela está, né? Porque o nosso corpo se prepara, sim, para uma possível gravidez, né? A Jaqueline falou que eu via muito. Que bom, Jaque, não sou só eu, legal. Então nessa música, né, que o cantor lá fala que a mulher é ruim porque ela fica brava com ele, papapá, depois ela quer voltar com ele. Mas na verdade, gente, vou contar um segredinho aqui pra vocês. Estamos entre mulheres, entre amigas. Quem é imprevisível são os homens. Os homens têm mais comportamentos impulsivos. Nós mulheres somos super previsíveis, porque se você souber o dia que você menstruou, a partir dali acompanhar seu ciclo, eu vou te falar o dia que você vai ter sua TPM, o dia que você vai estar mais animada, mais afim de fazer um exercício físico, pegar firme na academia, o dia que você vai estar mais introspectiva. A gente consegue sim prever nosso comportamento, tá? Então não cai nessa conversinha não, que a gente dilua. A gente tem o nosso ciclo maravilhoso, que nos ajuda em muitas coisas, que é feito pro nosso bem, mas que a gente precisa aprender a respeitar. Então lá por volta da adolescência a gente começa, né? Eu falei da menarca, e principalmente o estrogênio é um hormônio que o neurônio tem receptores. Então, a gente começa a ter características de acordo com o nosso ciclo. A primeira fase do ciclo, né, é o estrogênio que está alto. E a gente vai aos poucos ali, lembrando que o primeiro dia do nosso ciclo é o primeiro dia de menstruação, tá? Então, nessa fase, a gente acabou de menstruar. Então, a mulher vai estar o quê? Mais introspectiva, mais intuitiva. Então, assim, pode parecer um exagero, mas eu acho legal a gente se conhecer e saber. Nesses dias de introspecção, se você puder respeitar o teu corpo um mínimo, porque você tá perdendo sangue, então você vai estar mais cansada, a sua pressão vai estar um pouco mais baixa mesmo. Então é o ideal você se poupar, se você puder, programar um pouco mais de repouso, sabe? Não deixa esses dias muito cheio de coisa, porque não são os melhores dias. Ao longo dos dias, o nosso estrogênio vai aumentando, né? A gente parou de menstruar, e a gente vai aos poucos se sentindo melhor, pronta, e até que o pico mesmo de produtividade da mulher é nos dias de ovulação, né? No meio do nosso ciclo, é natural que nós estamos assim mais motivadas, mais inspiradas, com mais vontade de fazer um monte de coisa, inclusive a nossa libido vai estar melhor, né? Então, se você também, fica a dica, puder programar a questão assim do teu exercício da sua sexualidade nesses dias, é melhor, porque o teu corpo está bem mais disposto para isso. E depois, na segunda fase do ciclo, né, a gente já tem ali o pico do estrogênio, daí vem a progesterona, que é o hormônio que prepara o corpo da mulher mesmo para a gravidez, caso ela tenha ocorrido, né? E daí o estrogênio começa a cair.
Então, é uma fase que a gente vai aos poucos se sentindo também mais cansada, até chegar na tensão pré-menstrual, que vem alguns dias antes da nossa menstruação, né? Que aí é que o estrogênio cai mesmo. E essa queda do estrogênio é que vai causar os nossos sintomas mentais de tensão pré-menstrual, que é aquela maior irritabilidade, labilidade emocional. Mas, se você puder usar esses conteúdos, porque eles vão exacerbar de alguma forma algo que te incomoda, eles vão te mostrar algo que já poderia não aparecer em outros momentos. Então vamos usar isso a nosso favor. Se a gente vai ter essa oscilação mesmo de humor, anota, presta atenção, o que te deixa assim mais chorosa, o que te irrita mais, porque isso pode trazer para você insights da tua vida, que às vezes na correria do dia a dia, num dia que você não tá com o teu estrogênio baixo, não aparece tanto. Então aproveite isso também, gente. A gente tem um pouco mais de sabedoria em relação às fases do nosso ciclo. Durante a gestação, então me conta aí pra vocês também como é que foi a tua gestação, quem já foi mãe ou quem está grávida, quem está passando por isso. Também é uma fase que ela pode ser um pouco desconfortável, né? A mulher muitas vezes se preparou para estar grávida, mas não é aquela tudo flores, né? A gente vai lidando assim com as mudanças do nosso corpo e a ansiedade para mulheres que são muito ansiosas tende a melhorar um pouco, porque o estrogênio vai ficando alto, cada vez mais alto, né? E a progesterona também, nas alturas, e isso protege o nosso cérebro de ansiedade. Olha que bom. Para nós psiquiatras é ótimo, porque a gente acaba tendo que trocar remédio ou até tirar os remédios, então para ansiedade é bom. Já a depressão, muitas mulheres podem ter sintomas depressivos na gestação, tá? Então essa lenda de que a depressão só no pós-parto, não é. A depressão também pode aparecer sim na gravidez, tá? É que a mulher não conta muitas vezes, sente vergonha. Olha, eu vou compartilhar com vocês. Na minha gravidez, eu me sentia meio mal, por quê? Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha mais indisposição, me cobrava por ter que pegar estrada e trabalhar em outras cidades, né? Eu tô falando do meu primeiro filho, do Henrique. Fiquei mais esquecida, assim. Ai, olha, Lizzy, que delícia. Eu fiquei bem calma, dormia, ficava bem tranquila. Ô, Lizzy, quantas gestações você teve? Uma só? A gestação pra a Kátia nunca foi flores, fico bem mal. Depois que o neném nasce, olha só, depois fica tudo maravilhoso. Então, assim, a primeira gestação, né, gente? A gente tem mais tempo pra descansar. Olha, os sintomas de ansiedade pioram muito, olha só, Kátia. Então, a gente tem que ver aí também o individual, né, de cada pessoa. Mas, quando a gente tem mais de um filho e fica grávida, além do que, a Lizzy teve uma gestação só. Quando você tem uma segunda, você tem uma criança pra cuidar. E é aí que o bicho pega, porque vem aquele cansaço, aquela preguicinha, os hormônios deixam a gente até um pouquinho mais, entre aspas, devagar, né? Lembrar, meninas, que o nosso cérebro ele vai nos preparando para atender as demandas de um bebê. Então, tomar decisões muito racionais, muito rápidas, muito, sei lá, pagar os boletos, o teu cérebro ele não está colaborando para isso, tá? A gente tem alterações nos exames, assim, nas ressonâncias funcionais das grávidas, e fica bem claro que é a circuitaria da emoção que vai se preparando para receber aquele bebê e ela tá muito atenta a sinais de cuidado dessa criança. Então, já na gestação, a gente pode sentir uma lentificação do pensamento. A Isa falou, eu tive um período de crise de pânico, medo de morrer. Quando eu fiquei grávida eu não tive mais. Então, esse caso da Isa, é isso que eu tô falando. O transtorno de pânico, gente, é incrível. Na gestação ele melhora, é impressionante, né? Claro que eu falei, isso vai também da história de vida e tudo mais, mas o efeito hormonal é esse. Né? E depois, como eu vinha explicando pra vocês, então não adianta se exigir uma produtividade na gestação que não é o que a mãe natureza espera de nós. Ela espera que a gente fique mais emotiva mesmo, né? E vem toda a mudança corporal também, tem muitas mulheres que se incomodam, né? Enfim, hoje em dia também, gente, eu vejo muito uma cobrança, assim,
desleal, cruel com as gestantes. Porque padrões, assim, meu Deus, você gestante, se o que você fizer teu bebê vai ser pro resto da vida. Nossa, gente, eu ia para aqueles cursos de gestante, eu ficava mais ansiosa. Porque era um tal de a gestante precisa fazer isso, a gestante precisa fazer aquilo, você não pode. Se você comer açúcar, o doce vai pro líquido amniótico, o paladar do seu bebê vai ser definido já lá, preferência por doce, não sei o que, ele pode ter diabetes, pode ser obeso quando ele crescer. E aquilo era Nossa! A Jaqueline falou, eu sinto que o funcionamento do meu cérebro nunca mais foi o mesmo. Então, meninas, é isso que eu falo. Nosso cérebro, ele nunca é o mesmo. Nenhum dia. A neuroplasticidade, essa característica que o cérebro tem de se transformar, é bem isso, sabe? E também a gente tem as demandas do ambiente, né? Assim, eu vejo, eu tenho 2 filhos hoje, e eles não dormem a noite toda, até hoje. O meu mais velho tem 8 anos, o meu mais novo tem 4 anos, e eu acordo. E outra, te digo mais, a noite que calha dos 2 dormirem a noite toda, quem acorda sou eu, né? Porque eu vou lá ver o que tá acontecendo. Então, por isso que eu falo que a gente precisa ser muito intencional e se cuidar demais, porque a nossa vida vai ficando mais complexa. Então, a gente, de repente, fica olhando para trás e fica se cobrando um grau de produtividade que não cabe mais na tua vida. Isso aí é você se auto-sabotar, sabe? Então, eu realmente espero que a gente possa, assim, falar disso sem tabu, sabe? Encarar que a vida é feita de fases. E, de repente, aquela fase já foi, mas veio outra maravilhosa de outro jeito. Tá tudo certo, né? Então, na gestação, a gente tem essas alterações aí no nosso cérebro, né? Então, se você também pudesse preparar, ajudar uma gestante de primeira viagem, né? Outro dia eu tava conversando aqui com a Lizzie, que tá aqui na live, sobre como é bom ter uma pessoa assim que vai contando pra gente, não é? Eu tinha uma amiga na minha primeira gestação que ela falava, Ju, prepara, puerpério é punk. E ela era a única pessoa que falava isso pra mim. Ela falava, ó, você não vai ter tempo de nada. Vai ter que dar mamar e trocar fralda e pôr pra dormir e daqui a pouco começa tudo de novo. E quando eu estava passando por aquilo, só de saber que aquilo era o normal, que era assim mesmo por um tempo, eu tolerava muito mais aqueles meses, sabe? Então isso faz toda a diferença. Então, meninas, no puerpério, o que acontece? O nosso estrogênio e a progesterona caem muito rápido. E essa queda muito abrupta, que quando a mulher ganha neném em poucos dias, em menos de uma semana, seus níveis hormonais são de uma mulher não grávida. Daí o cérebro se ressente, daí o nosso cérebro leva um susto e a gente tem, né, muitas vezes o blues puerperal, que a gente fala, que é aquela tristeza ali nas primeiras 2 semanas, a gente fica mais melancólica, chorosa, irritada, né? É uma questão hormonal. Só que se isso se perdura ou se isso começa a ficar grave, né, depois de 2 semanas, daí já a gente tem que observar muito para risco de depressão, né? Eu não vim aqui falar de doença e sim de saúde, mas eu sempre tenho que alertar, né? Porque para ter saúde, primeiro a gente tem que tratar a doença quem tem doença, né? Então, tem que cuidar. E daí vai ser esse puerpério com privação de sono, com tendo que aprender um montão de coisa diferente, lidando com a culpa materna que sempre vem, né? Então, para a mulher é um esforço assim sobre-humano e também fico bem feliz que a gente pode falar de maternidade real. Se você sentiu alguma coisa nessa fase de maternidade, de puerpério, foram que a gente teve mais queixa lá nos stories. E agora eu quero saber de quem está aqui na live. Você sentiu mais dificuldade? Foi pior do que você esperava? Ou foi muito tranquilo? Aqui a rede de apoio faz toda a diferença. Então, se você está gestando, se você está no puerpério ou conhece alguém que esteja, né? É importante a gente falar da rede de apoio, gente, porque o cérebro feminino, na verdade da espécie humana, mas o cérebro da mulher não foi feito para passar puerpério sozinha. Nós não fomos, não é a demanda biológica nossa, do nosso cérebro, é de criar crianças em tribos. Então, hoje essa vida moderna, que fica cada uma no seu apartamentozinho, quietinha ali, fechada, faz muito mal para nós. É uma solidão, assim, avassaladora. É um sentimento absurdo. É uma coisa que quem viveu sabe, né? Porque não é a nossa demanda.
Então, assim, é melhor você ter 2 mulheres cuidando de 5 crianças, é mais leve, do que você ter uma mulher cuidando de uma criança. Porque não é assim que o nosso cérebro espera que seja o nosso puerpério, que seja a nossa maternidade. A Kate falou, o primeiro puerpério é um caos, é desumano, no segundo já é bem leve. Foi assim que eu experimentei também. Inclusive, eu fiquei bem feliz de ser mãe pela segunda vez, porque eu pude experimentar uma maternidade bem mais leve. Isso me fez ser uma mãe melhor pro meu primeiro filho também. Então, meninas, é dessa forma. Porque eu quero que vocês entendam que o nosso cérebro sofre essa influência importante. Então, não adianta a gente ficar só se cobrando, mas sim saber disso e se preparar e pedir ajuda, como nós falamos, né? A Isa falou a verdade. O meu primeiro foi muito difícil, o segundo foi mais leve. Então, muito, muito importante. Por isso que a gente que já passou, eu sinto, sabe, meio que uma missão, ajudar algumas mãezinhas, assim, que estão perto de mim, esposa de amigo meu, porque, gente, é difícil passar sozinho. E às vezes, como eu falei, sabe, ter alguém nomeando a realidade, dando nome pro que você tá sentindo, é muito importante para organizar isso mentalmente, sabe? De você falar, sério, foi difícil pra você? Nossa, foi muito difícil. Eu precisei de enfermeira de amamentação, eu precisei de ajuda. Voltei a fazer terapia, claro, né? Porque tinha parado um tempo. Então, assim, faz parte, né? E depois, quando a gente vai chegando lá na perimenopausa, com nossos 40 e poucos anos, né? Ou mais pra frente, eu falando perimenopausa, eu falei menopausa. Mas lá, vamos dizer, na década, a partir dos 40, né? Assim, até os 50 e pouco, até 60, é quando a gente vai perder novamente os nossos hormônios sexuais. E daí, meninas, o estrogênio faz falta pro neurônio. Porque o estrogênio é um potente estimulador de neurônios, de conexão neuronal. Então, as mulheres têm que cuidar. Hoje existe uma linha de pesquisa dentro da saúde mental, da saúde cerebral, que é prevenção de demência nas mulheres. Porque parece que nós desenvolvemos quadros, né, demenciais, como Alzheimer e outros tipos, com maior frequência que os homens. E provavelmente quando nós perdemos essa proteção hormonal do estrogênio, tá? Então, o que eu vejo de mais comum? Piora de ansiedade na perimenopausa, irritabilidade mais alta. Então, assim, quando a gente perde esse fator protetor hormonal, o nosso cérebro vai ficando um pouco mais parecido com o dos homens. Então, as mulheres ficam mais sem paciência. Sabe aquele casal que você vê, assim, meio na terceira idade? E a mulher, tipo assim, ela retruca tudo? Ela teve paciência a vida inteira com o marido. Daí chega, assim, né, 60 e pouco, 70 anos e taca de pau. Não quero saber, não sei o quê. Muitas vezes é a questão hormonal que tá fazendo falta ali. Então já é um cérebro diferente, olha só. Daí os maridos têm que se ver com a mulher depois de não sei quantas décadas de casado, que ela já não tá mais com paciência, não tá igual. Então, se o teu marido reclama da tua TPM, fala pra ele, querido, não reclame. Porque a hora que eu não tiver TPM, daí que o bicho pode pegar pro teu lado. Então, fica tranquilinho que são só uns diazinhos, né? Pelo contrário, nos ajude e não piore a nossa situação, né? Então, por conta disso, a gente tem que cuidar muito do nosso cérebro, porque a gente depois perde esse fator protetor de estrogênio, tá? Além disso, nós temos que lidar com muitos papéis, né? Eu falei do papel de cuidadora, mas hoje a grande maioria das mulheres opta por também ter trabalhos fora de casa, além do trabalho dentro de casa, né? Além da sobrecarga mental, que eu falo, que é esse trabalho invisível que o nosso cérebro rapidamente faz, né? E é isso que a gente precisa também começar a explicar mais para os homens, porque isso nos exaure, consome muita nossa energia, essa questão de ficar pensando em mil coisas, de ficar planejando tudo e, enfim, não é só o ir ao mercado, né? É ver tudo que falta, é saber a marca do produto, colocar na lista de compras, enfim, todo esse planejamento que o nosso cérebro faz muito bem. Se você se identifica, conta aí pra mim pra eu saber que eu não tô sozinha, porque não é possível que é só minha cabeça que é 1000 por hora se eu não cuidar. Então, entrando, meninas, então beleza, então a gente já entendeu essa questão hormonal e que a gente precisa de cuidados específicos pro nosso cérebro, né? De que forma a gente pode fazer isso? Agora eu vou te dar um elixir poderosíssimo para a sua saúde, que é o sono. O nosso cérebro precisa de sono. As mulheres precisam dormir mais que os homens.
nós sentimos sono mais rápido à noite. Então a gente precisa dormir mais cedo, certo? E o nosso sono é quando o nosso cérebro ele consegue fazer consolidação de memória e ele consegue lidar com os conteúdos emocionais do nosso dia e ele faz aquele clearance, aquela filtração de toxinas do nosso cérebro 4 vezes mais durante o sono do que quando estamos acordados. Então, sono fundamental e hoje é quase que um artigo de luxo, né? Porque a gente está vivendo aí uma epidemia de insônia e a principal causa é o celular, são as telas, essa luz azul que emite as telas. A Jaque falou, sim, minha cabeça é agitada também. E a Simone, pensando nessa redução de estrogênio e o impacto da reposição hormonal sobre a nossa saúde mental? Os estudos querem muito saber, porque a gente não sabe ainda qual o tipo de prescrição, qual a dose do hormônio, por quanto tempo tem que tomar. Isso a gente ainda não sabe, Simone. Mas o fato é, se há uma piora de sintomas emocionais na menopausa e há indicação de reposição hormonal, né, por parte do endocrinologista ou da ginecologista, o que eu observo no consultório é uma melhora dos sintomas mentais e emocionais, sim, tá? Da insônia. Nossa, as mulheres começam a dormir muito mal. Da memória, né, os sintomas cognitivos da menopausa, que a gente fala, né, brain fog, né, que é essa névoa cognitiva. E também eu tenho que falar mais uma coisa que a Simone perguntou, foi excelente, ainda bem que ela perguntou isso. É que o cérebro, lembra que eu falei da neuroplasticidade, que ele se adapta? Então, depois de um tempo, ele também se adapta. Então, não é uma coisa assim que vai piorar. Assim como no puerpério, né, a gente tem ali aquela quebra e depois a gente melhora. Na menopausa é a mesma coisa, assim, o cérebro, ele demora um tempinho, mas depois ele começa a estabelecer novas conexões, né? O nosso cérebro, gente, ele faz conexões entre os neurônios como se eles fossem, eu vou falar umas estradinhas, tá? Como se a gente chama de circuitos, né? Como se fossem estradas. E a parte boa é que a gente pode chegar no mesmo lugar por vários caminhos, certo? Se você põe lá no Google Maps, ele te dá 3 opções, você até escolhe qual, ou ele recalcula a rota, se você errou o caminho. Então, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de compensar, sabe? A gente perde ali, sim, algumas conexões, a gente perde esse efeito protetor do estrogênio, mas se a gente dá estímulos bons para o nosso cérebro, ele vai fazer novos caminhos neurais com a mesma função. Isso é maravilhoso. Até pacientes que têm doença de Alzheimer na fase inicial, os estudos mostram que aquele cérebro já está compensando os déficits. Quando a gente tem sinais clínicos da doença, a doença já está estabelecida há algum tempo, mas aquele cérebro foi compensando com outros caminhos neurais, até que uma hora ele não consegue mais, porque o Alzheimer é uma doença que ela progride, infelizmente. Ela ainda, né, a medicina ainda não conseguiu, assim, interromper essa progressão, né? Então, é isso, tá? Se você pode discutir isso, né, com seus médicos e tal, é interessante a gente observar, viu, gente? E, meninas, outra coisa que eu tenho notado, cuidado com implantes de hormônios, essas coisas, porque influencia também na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. Então, quem faz reposição hormonal tem que ter cuidado se isso observe seus sintomas mentais, tá? Porque hoje a gente vê, né, assim, com mais frequência. Então, além do sono, a gente falou da rotina para dormir, respeite seu organismo. Lembra que eu falei das fases do ciclo, né? Então, um período ali perimenstrual, uma fase que a gente tem mais sono, a gente fica mais cansada. Procura respeitar seu ritmo e, por favor, cuida do tempo de tela, porque isso aí tá minando o ritmo circadiano das pessoas. O dia e a noite tá confundindo todo mundo, então, por favor. Nós também temos que cuidar da nossa alimentação. Lembrar que o neurônio é uma célula super sensível, que ela sofre com inflamação. Então, comer alimentos inflamatórios, pró-inflamatórios. A Isa falou, durmo até demais, meu sono é muito pesado. Às vezes de manhã eu acordo com sono, cansada, não sei se é normal. Desde sempre eu durmo bem. Tem que observar, viu, Isa? Algumas mulheres não sabem que tem problemas respiratórios. Então, a gente fala apneia do sono. Implantes com função contraceptiva também? Simone, às vezes sim. Então, é tudo questão de conversar com o médico, tá bom? Não, é uma questão de conversar, de perguntar, de se observar, tá bom? Se você notou que houve ali pior, eu acho que vale a pena a gente prestar atenção nisso, tá? Mas cada caso é um caso. Voltando para alimentação,
Eu falei dos alimentos inflamatórios, né, dos ultraprocessados, muito açúcar, muito cuidado com isso, né, na TPM é uma fase que a gente tem craving por açúcar, porque a gente quer dopamina rápida, né, nosso cérebro fica mais ansioso pela dopamina rápida, então cuidado, porque isso a longo prazo é horrível, né, procurar colocar essa dopamina e os neurotransmissores de bem-estar aí de outra forma, né, com exercício físico leve, com momentos de conexão, com descanso. O que mais, meninas? O movimento para a saúde cerebral. Então, o cérebro espera que você faça exercício físico. Por mais que você não tenha vontade, o seu cérebro espera que você faça, tá? Os neurônios são ávidos por exercício físico. E eu diria aí que é o melhor hábito que você pode colocar na tua vida para você manter tua memória, um humor mais estabilizado, menos depressão, menos ansiedade, nível de energia maior, mais foco e concentração. O exercício físico, ele melhora a oxigenação do nosso cérebro, a circulação do sangue. Pensa que o cérebro é um órgão extremamente vascularizado, ele parece uma esponjinha, ele precisa muito de um aporte de oxigênio e nutrientes adequado. O exercício físico faz com que esse sangue chegue lá. Então, se você, começando o ano, ainda não colocou nas suas metas, ainda está sedentária, por favor, coloque aí. Nós recomendamos, no mínimo, do mínimo, 2, mas sim, o certo mesmo 3 vezes por semana. E gerenciar estresse. Nossa, aí eu peguei vocês, hein, meninas? Ui, meu Deus. O estresse vai liberar hormônios, que a gente chama de cortisol, de adrenalina, que vão ficar ali acionando mecanismos que a longo prazo podem fazer mal para nós. Então, manejo de estresse, tempo para si mesma e acompanhamento da sua saúde hormonal, né? Então, a Simone fez algumas perguntas sobre isso. Então, que você tenha acompanhamento, conversa com o médico que você confia, faça perguntas, tá? Sobre isso, porque esse é o melhor jeito, é a gente se cuidar, fazer os nossos exames e saber o que nos espera, né? Pra gente poder estar mais preparada. Então, dessa forma, a gente pode cuidar e ter um cérebro saudável até o fim dos nossos dias, até bem depois da menopausa, terceira, quarta idade, né? Pra gente envelhecer com alegria de viver, com memória, com atenção, tá? E assim, meninas, não vamos menosprezar a socialização. Então, eu às vezes falo aqui no Insta, né? O café com as amigas, o café com as amigas. Então, o cérebro humano tem demanda por socialização. E nós, mulheres, como eu falei lá no comecinho, a gente tende a ser muito cuidadora. É fácil pro cérebro feminino cuidar dos outros. Então, a gente acaba abrindo mão, às vezes, de um café com uma amiga, que é tão terapêutico, que faz tão bem e ainda previne doença de Alzheimer, gente. Então, pelo amor de Deus, coloquem na tua rotina, hein? Além da socialização, manter vínculo com as pessoas, isso libera ocitocina, que é um neurohormônio que faz muito bem para nós. São os desafios cognitivos, tá? Então a gente não pode se acomodar, tem que estar sempre aprendendo alguma coisa nova, desde um hobby, um curso, uma leitura diferente. Então vamos cuidar do tempo de tela. Hoje o pessoal tá muito em videozinho muito rápido, consumindo uns conteúdos assim, né, que não nutre o teu neurônio. Então vamos cuidar disso. Não é que não pode consumir conteúdo digital, mas escolha com sabedoria, igual álcool, não é? Beba com... É isso, né? Beba com cuidado, com atenção, sei lá. Nós também, vamos. O que você vai consumir de informação? O que você tá dando pro seu cérebro? Não vai dando porcaria pra ele não, gente. É um órgão tão precioso, menina, vale ouro o teu cérebro. Então, consuma conteúdos de qualidade. Isso vai estimular seus neurônios e vai te manter com cognição, com saúde mental, cerebral pro resto da tua vida, tá bom? Queridas, eu já estou encerrando, estamos indo aqui para os momentos finais da nossa live. Se você tiver alguma questão que eu não respondi aqui, ou que você lembrou depois, me manda um direct, ou fala aqui pra nós, né, que eu vou adorar pegar teu direct, transformar num story e contar, assim, a sua dúvida, né? Claro, gente, quando eu printo as coisas que vêm lá na minha caixinha, é tudo anônimo, né? Eu não fico expondo ninguém, mas é porque a nossa dúvida, a nossa conversa pode ajudar outras pessoas, tá bom? Então, conforme prometido, eu falei pra vocês no começo, eu vou falar de novo. A Jaqueline falou que amou. Obrigada, Jaque. Muito bom aqui a tua participação, tá? Lembra que eu falei pra vocês, essa live de aquecimento é da jornada da produtividade saudável. Evelyn, foi sensacional a live, muito bom. Dona Simone, tô com saudade da Simone, a gente trabalhou junto há muitos anos atrás, né? E
Quem está participando do nosso grupo de WhatsApp vai receber agora, no final da live, um PDF com um checklist para a sua saúde cerebral. Então, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, é só ir lá no link da minha bio, se inscrever, que no ato da inscrição, no finalzinho lá, você entra no nosso grupo para receber o material, tá bom, queridas? E é isso. Depois eu vou postar de novo aqui as lives da semana nos stories. Eu volto quarta-feira com vocês, sexta-feira com vocês. E é isso, uma excelente noite, tá bom? Um beijo para todas. Até!